Hoje, 4 de novembro de 2017, estamos caminhando para o sarau da Marquesa de Santos, no dia que se comemora 150 anos de sua morte. Estarão participando o escritor Paulo Rezzutti, poetisa Luciana Fátima, a atriz e produtora Bete Araújo e o poeta cordelista Costa Sena. Eu sou Paulo Rezzutti, a Luciana Fátima, que é a grande especialista do Álvares de Azevedo, que frequentava os saraus aqui da Marquesa de Santos, a Bete Araújo, atriz carioca, que fez ontem a apresentação linda que vocês perderam, da peça dela sobre a Marquesa de Santos, Lírios Brancos com a Marquesa de Santos, e o poeta Costa Sena, que quando eu compus, né, quando eu fiz a curadoria desse sarau, eu imaginei alguém contemporâneo que hoje em dia estaria num sarau da Marquesa de Santos, né? Então o Costa Sena é nossa âncora na realidade, para a gente não sair voando na parte histórica. Eu vou começar com um texto que foi escrito pelo José Lins do Rego, e ele faz, eu não concordo muito com o que ele fala da Marquesa, enfim, mas é interessante algumas coisas que ele fala sobre ela assim, e uma relação que ele faz entre duas paulistas fortes, né, que é a Marquesa de Santos e a Dona Viridiana Prado. Chama-se Uma Mulher de São Paulo. A Marquesa de Santos, depois que perdeu a corte, foi para São Paulo para ser uma rainha de reino menor, já que não pudera ser a imperatriz com que sonhou. Viria para governar a província como homem nenhum governara. Os Andradas não puderam com ela. A cidade, que era um burgo, transforma-se numa terra ocupada pela Marquesa. Já não era Domitila, doidivanas, com manhas de pompador. Tinha buço bem negro, e em vez do imperador romântico e pai d'égua, apoiava-se num brigadeiro sisudo, bem nascido, severo e realmente o senhor da província. Prestavam-se homenagens especiais ao poder que se criara no concubinato. Lá, de meu engenho na Paraíba, também chegara a fama da Marquesa, e o marido estava no folclore naquele Rafael Tobias de Aguiar, tirei daqui e botei de lá. Para o povo, mesmo de longe, sentindo a força da Marquesa, os grandes da terra, os barões, os condes, os marqueses, corriam à sua casa para beijar-lhe a mão, como se fossem mãos de soberana. A cidade tinha dois donos, a Marquesa e os estudantes. Às vezes, os estudantes desafiavam a suzerana absoluta. Brigavam. Houve vaias num teatro, passeatas, desagravos. A Marquesa vencer os Andradas, de nada valia a cólera escatológica de Antônio Carlos, dando nomes às pedras da entrada do Porto de Santos. O que valia, de fato, era a Marquesa. Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ele deu o nome da entrada do Porto de Santos de umas pedras, que hoje não existem mais, e que tinham uma forma fálica. E ele chamava elas das armas da Marquesa de Santos. Então, os estudantes que vêm estudar na Faculdade de São Paulo tinham que fazer um juramento às armas da Marquesa de Santos. Juro e prometo por essa zorra ser burro até que morra. Uma menina, filha do barão de Guape, foi um dia, a mando do pai, fazer o seu rapapé à senhora Marquesa, e com tantos modos se portou que a velha chamou-a de menina mesureira, e mandou dizer ao pai: manda-me sempre a menina mesureira visitar-me. A figura imperial da Marquesa marcou a menina, Viridiana. Teria temido o porte senhorial de quem não se sentava em cadeira comum, mas que estava em casa em visita sempre em pose de rainha. Havia em todos os solares paulistas uma poltrona maior e em lugar de destaque era o trono da Marquesa. Veridiana viu a Marquesa, disse-lhe versos e muitas mesuras fez. A Marquesa não quis que a cidade de São Paulo tivesse certos hábitos da corte. Em terra natal, virou a caipira que os tempos alegres do Rio de Janeiro não tinham consumido.
São Paulo, que parecia dominado pela Marquesa, venceu, no entanto, a imperial do Palácio de São Cristóvão, e a esposa do brigadeiro outra coisa não foi ali que a respeitosa senhora Domitila de Aguiar. As finuras e as graças da corte se foram, e o que permaneceu foi mesmo a caipira disposta a tudo que não sujeitava a parada. A província dominou a Marquesa do imperador. Apesar de possuir coches que eram iguais a do bispo, dava um diplomata suíço a impressão de vulgaridade de maneiras. Acontecia que a Marquesa voltara a São Paulo para limpar a sua fé de ofício. A fama de mulher do amor queria substituir pela austeridade da mulher do brigadeiro, e assim virou matriarca. Em vez de modernizar a cidade, quis dar aos costumes a gravidade de família sisuda. Enquanto a Marquesa voltava atrás, a menina mesoreira avançaria. Veridiana nada teria para reparar. Queria marchar para frente, fazer o seu tempo a sua imagem e semelhança. Em termos de hoje, a Marquesa foi a reacionária e Veridiana uma revolucionária. Veridiana ficou moça à sombra da majestosa Marquesa. O São Paulo do seu tempo, de moça, era uma cidade que Álvares Azevedo nos pinta em cartas à irmã como o lugar mais insípido do mundo. Nunca vi coisa mais tediosa e mais inspiradora de spleen. A vida aqui é um bocejar infinito. Não há passeios que entretenham, nem bailes, nem sociedade. Parece isto uma cidade de mortos. Nem uma cara bonita na janela, só rugas, caretas desdentadas, e o silêncio das ruas só é quebrado pelo ruído das bestas sapateando no ladrilho. Este silêncio convida mais ao sono que ao estudo, enlouquece e enturgece as imaginações. E ainda o rapaz sequioso de vida quem fala mal da sociedade de São Paulo. Os bailes eram de meia tigela, os vestidos das grandes damas sem gosto, e de uma festa na casa de Souza Queiroz arrasa o gosto da terra. Até vestido de chita havia no meio de outros de cetim. A cidade não fazia força para vencer o seu caipirismo, e nos bailes os pares só saem a dançar após a escolha do mestre-sala. Álvares Azevedo nos descreve o Gramont, dominado pelos velhos. Era ainda a importância da Marquesa pesando na vida social do burgo. Os estudantes, porém, dão à cidade morta os seus entretenimentos de vida. As mulheres se escondem, são as mulheres que Saint-Hilaire viu, cobertas de mantilhas, sem olhar para os lados, duras e medrosas como bichos do mato. Os estudantes enchem as ruas e fazem alguma coisa. Fletcher encontrou em São Paulo uma Harvard, a cidade mais intelectual do Brasil. Tanto assim que o grande baile, a maior festa da terra, fazia-se no dia 11 de agosto. Era o baile acadêmico. Passado esse dia, a cidade não queria mais saber dos estudantes e poetas. Em 1860, fora a Academia de Direito, nada existia em São Paulo. A vida mundana continuava caipira, e só de quando em quando, a propósito de uma visita imperial, a sociedade se reunia para exibir-se em melhor gala. Dançava-se, mostrando-se vestidos de qualidade, e tudo acabava aí. Ao lado deste caipirismo havia uma carência total de gosto pelas artes, na melhor gente. Só em 1880 houve em São Paulo o primeiro concerto vocal. Ferreira de Menezes havia dito, após um concerto de Gottschalk, com o teatro inteiramente vazio: em matéria de música, os paulistas são capazes de assar um roxinol e comê-lo. O Álvares de Azevedo é mal interpretado, porque ele nasceu em São Paulo, só que quando ele tinha por volta de 2 anos, ele foi para o Rio de Janeiro. Então ele cresceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital imperial. Era um lugar lindo, maravilhoso. E depois, quando ele teve que voltar para São Paulo, estudar em São Paulo, obviamente que começou a comparação. E aí ele começava a falar mal de São Paulo, mas não é porque ele era um mau menino, não é porque ele era o rei do tédio, é porque as coisas no Rio eram muito mais interessantes. E por isso a Marquesa não queria voltar para São Paulo nem amarrada quando Dom Pedro acabava com ela. Mas enfim, a Marquesa era um ponto que fazia toda a diferença em São Paulo. Só para explicar um pouquinho o que eu vou falar aqui, depois eu vou falar da questão
tem uma hora que o Álvares fala da Marquesa e ele realmente comenta a diferença que ela fazia em São Paulo. Antes de eu ler, só para eu explicar, esse é um livro que eu escrevi sobre o Álvares de Azevedo, mas como o Paulo falou lá no almoço, em vez da gente pegar todos os livros que já foram publicados e juntar tudo e fazer alguma coisa parecida, eu tentei fazer um diário do Álvares de Azevedo, por isso que ele é narrado em primeira pessoa. Então, como eu estudo o Álvares de Azevedo há mais de 10 anos, a vida e a obra, eu tentei buscar na voz dele, tanto da obra quanto das cartas, e principalmente das cartas que ele escrevia para a mãe e para a irmã, como essa que o Paulo leu, eu tentei encontrar a pessoa do Álvares de Azevedo. Só que assim, a gente não tem uma... Não existe resposta, porque o Álvares ele é sempre uma incógnita. Ele era o filhinho da mamãe, um menino bonitinho, comportadinho, ele era aquele moço que junto com todos os outros estudantes participava de orgias e de coisas que dizem que os estudantes aprontavam em São Paulo. Então não existe uma resposta para isso. O Álvares era o Álvares e vai ser sempre essa dúvida eterna pra gente. Então, como eu escrevi esse livro em primeira pessoa, então eu vou ler da forma como está, como se fosse o Álvares de Azevedo falando. O Álvares de Azevedo, ele teve vários irmãos, e um dos irmãos dele morreu quando ele tinha de 3 para 4 anos. Então dizem que isso foi um impacto muito grande na vida dele, e que ele quase morreu por causa dessa morte. Primeiro porque ele era criança e não entendia direito o que estava acontecendo, e uma cerimônia fúnebre naquele momento era um acontecimento. Então, e aí eu vou ler um trecho aqui que a gente vai entender melhor o que acontecia quando morria alguém. Quando morria uma criança, então, era uma coisa muito mais pomposa, muito mais cheia de festa, entre aspas. Então, quando o irmãozinho dele morreu, lá no Rio, ele tinha 3 para 4 anos e ele não entendia o que estava acontecendo. Ele achava que era uma festa. E ele queria ser o protagonista da festa. E ele ficava pedindo para a mãe, para as tias, para todo mundo: eu quero tomar o lugar do Inacinho. Só que o Inacinho era o menininho que tinha morrido, ele morreu bebê. Só que ele estava com inveja do irmão, porque aquela festa toda estava sendo feita para o irmão e ele não tinha direito nessa festa. E aí, claro que todo mundo, aí a mãe chorava, mas ainda: não, você não pode falar isso, mas é uma criança, não entendia o que estava acontecendo. E aí dizem que ele caiu doente, porque ninguém deu a festa que ele queria, e ele teve uma febre, e aí ele quase morreu. E a partir dessa febre ele nunca mais se recuperou. Então ele sempre foi muito delicado, teve uma saúde muito delicada, então ele foi para um colégio interno, porque ele sempre foi muito bem educado, ele tinha uma família boa, né? A mãe dele era amiga íntima da Marquesa, então por isso que ele está aqui hoje, né? E o que aconteceu? Ele foi para um colégio, foi bem educado e tal, e depois, em determinado momento, ele teve que estudar em São Paulo. Então ele veio de São Paulo e ele quase morreu de tristeza, porque ele sentia muita falta do Rio, então ele reclamava de São Paulo, sentia saudade da mãe, da irmã, dos irmãos, da família. E aí ele escreve muitas cartas, então muita coisa que a gente tem acesso ao Álvares de Azevedo, a pessoa do Álvares de Azevedo, a gente entende hoje por causa dessas cartas. Então esse capítulo que eu vou ler agora, ele é seguido de uma poesia que ele teria escrito, e a gente nunca vai saber se essa poesia foi por causa do irmãozinho dele que morreu ou por causa dessa morte que ele presenciou quando ele estava aqui em São Paulo. Então o capítulo se chama Era um Anjinho do Céu. Sei que eu sempre reclamo de tudo que se refere a São Paulo, mas eu tenho de admitir que uma coisa boa há nesta cidade é a presença da senhora Domitila, com toda a sua exuberância, o seu luxo e seus riquíssimos brilhantes. Quando ela anuncia qualquer evento, a cidade fica empolvorosa, aguardando ansiosamente pela oportunidade de tomar parte em algo importante, especialmente as famílias mais abastadas. Pois eis que foi anunciado o baile pelo batizado da neta da Marquesa, verdadeiro acontecimento, visto ser aquela uma descendente da casa dos Bragança. E quando todas as pompas eram preparadas, a desgraça estendeu as asas sobre a nobre família. Na fria madrugada paulistana, a criancinha teve um ataque de convulsões e morreu inesperadamente. A imponente celebração acabou transformada em funeral. E para que a cerimônia de exéquias fosse ainda mais solene,
fizeram-nos ir do açu do carro, isto é, de um dos extremos da cidade, ao outro. A noite estava bem gelada, o que tornava tudo ainda mais tétrico. Havia uma banda de música acompanhando o cortejo e a família toda estava inconsolável. A cena lúgubre despertou uma dor profunda e trouxe negras memórias que estavam adormecidas dentro de mim. Era de ver como estava bonito o anjinho, com a sua coroa de flores na testa branca como jaspe, com as suas mãozinhas postas no peito, apertando friazinhas uma palma, alva como as roupas cândidas bordadas de ouro que vestia. Lembro-me com infinita tristeza de outra cena tão parecida. Vislumbro o meu pequeno irmão, seu rostinho de lábios azulados a misturar-se ao da menina. Dos lados do caixão, em cetins e bordados de ouro, viam-se as dobras da capa de veludo azul bordada também em fio de ouro. A criança era o retrato mais perfeito possível da mãe. Aquela testa erguida, aquele nariz arrebitado. Oh, quanta tristeza! Era apenas um querubim, e lembro-me de algo que comecei a escrever tempos atrás. A inspiração necessária para dar a continuidade ao texto, de repente, se apossa de mim. Não chorem! Lembro-me ainda como a criança era linda, no frio da facezinha, com seus lábios azulados, com seus olhos vidrados, como de morta andorinha. Pobrezinho, o que sofreu, como convulso tremeu, na febre dessa agonia. Nem gemia o anjo lindo, só os olhos expandindo, olhar alguém parecia. Era um canto de esperança, que embalava essa criança, alguma estrela perdida, do céu coroada donzela, toda a chorar-se por ela, que a chamava de outra vida. Não chorem, que não morreu. Era um anjinho do céu, que um outro anjo chamou. Era uma luz peregrina, era uma estrela divina, que ao firmamento voou. Era uma alma que dormia, da noite na ventania, e que uma fada acordou. Era uma flor de palmeira, que o céu de inverno murchou. Não chores, abandonada pela rosa perfumada, tendo no lábio um sorriso, ela foi mergulhar, como pérola no mar, nos sonhos do paraíso. Filha, quero saber de muita coisa. Primeiro, como passaste. Segundo, onde fostes passear. Terceiro, a que hora chegaste. Quarta, porque havia luz às 11h30 na sala redonda de baixo. E quinta, se te divertistes bem, sem que olhasses algum amor passageiro. Eu, minha filha, pensei bem, e as nossas filhas também. Cheguei no teatro a cavalo às 11h30 e estive na casa do Barão de Marescal jogando xadrez com o Freeze. Depois fui ao teatro e lá estive até o dueto do segundo ato da bailarina italiana em Agel. Adeus, minha filha. Até às 10h30, quando terá o gosto de te abraçar, beijar, etc, etc, etc. Este que é teu saudoso filho, amigo, amante, etc, 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 etc. Imperador. 17 de dezembro de 1827. Ao se perguntar sobre si, não se responde, Domitila, que nada há de se responder. Então prefere virar-se de lado, como se assim pudesse transformar as coisas. Então morre dentro de seu castelo esse que imagina nas montanhas do Rio de Janeiro. Então passa as mãos na face e percebe o calendário que morre no seu rosto. Ao se ver de frente, fecha os olhos para não ver mais. Então não se diz, palavra não há que lhe salte da boca. Então sai em fuga, que não termina em lugar nenhum. Então se espera
nos cômodos da casa, como a se devorar. Então se deixa morrer como se assim se desse por concluída. Essa passagem. Podem parecer-me estas tais loucuras. Estou tonto de ouvir estes senhores. Parece-me que estou entre paulistas, que arrotando cegonhas, me atordoam com a fabulosa e ilustre descendência de seus claros avós que de cá foram em jalecos e ceroulas. Não posso mais. Nunca usara. Pensar cajás, explosões de melões, mulatas, uvas pisadas. Ai, Guanabara, ai, Guanabara. Tuas noites fatigadas me derramo toda em sulcos malucos de ilhas molucas. Manhã, brisas intranquilas volúpias mal ousadas passam por ti, num gosto naval de adeuses, adeusas, a Vênus, a Domitilas, fazendo guanabaradas, ai, Guanabaras, ai, Guanabaras, por aí, por aí, por aí, por aí. Mário de Andrade. Bom, eu sou Costa Sena e estou aqui porque amo essa cidade, acima de tudo, e vocês vão ver agora um texto diferenciado do meu amor por São Paulo em rimas e métricas. Por toda a grande São Paulo eu confesso que já passei e vou mostrar para vocês como eu não me enganei. Por favor, presta atenção que eu vou fazer a narração dos lugares que passei. Eu já passei em Parelheiros, pertinho de Bugaçu, fui a Itapecerica, de lá pulei pro Imbu, não me lembro qual dia, me aproximei de Cotia, vi a Regis Bittencourt, cruzei Carapicuíba e toda Barueri, Santana do Parnaíba, lá que parei para dormir, Cajamar, Parcanhanguera, não lembro que data era, mas sei que passei ali. Caieiras, Mariporã, Guaiúdos e Arujá, na Itacoaquecetuba, tive o prazer de pisar, em uma noite sem luz, passei em Mogi das Cruzes, onde pretendo voltar. Suzano, penetrei nela pela estrada do morro, quando entrei em Cubatão, fui mordido por cachorro, não parei naquela terra, no Rio Grande da Serra, que me prestaram socorro. São Caetano do Sul, São Mateus e Santo André, em São Bernardo do Campo, me aplaudiram de pé, não sei se cometo engano, tem outro São Caetano, mas eu não sei onde é. No São Miguel Paulista já fui me apresentar e no Itaim Paulista, bem pertinho do Poá, Ferraz de Vasconcelos, onde um dos Vasconcelos me convidou para almoçar. Vila Taquera de Guanás, em Tubanha. Osasco, Jabaquara, Pirituba, Jaraguá, do Limão a Barra Funda, cruzei lugar por lugar, me sentiria feliz se encontrasse em Perdiz um lugar para eu morar. Adoro a Santa Cecília, curto a Consolação, Bexiga no Bela Vista, é minha grande paixão. Linda Vila Madalena, mesmo não sendo pequena, te leve meu coração. Cidade universitária faz divisa com Pinheiros, ali amei uma mina, corpo lindo por inteiro, me amou depois partiu, talvez porque descobriu que eu não tinha dinheiro. Hermelino Matarazzo, Jardim América Braz, Paris, Cerqueira César, cruzei via marginais, é preciso andar com mapa, o paraíso e a Lapa não posso deixar para trás. Santo Amaro, Campo Limpo, andei de carro e a pé, Grajaú, Paticocaia, Eliana, São José, conheço todo lugar, já fui até me banhar na ilha do Bororé, pelo Tabuão da Serra, não lembro quando passei, na Capela do Socorro, na sexta 13 rezei, num domingo de manhã, na feira do Butantã, ali me apresentei. Então, de Cubatão a Perusa, em Bugaçu, Jaraguá, dessa tão grande São Paulo, já terminei de falar. Se alguma coisa faltou, não sou um computador, sou poeta popular. Essa casa, né, onde a Domitila morreu há 150 anos, às 4h30 da tarde, há 150 anos,
ela motivou eu a escrever sobre ela, por conta dos estudos que eu estava fazendo a respeito dela em 96, 97, 96. E pesquisando sobre ela, entrando na vida dela, eu caí, obviamente, na história do primeiro biógrafo dela, que foi o Alberto Rangel, que publica em 1916 o primeiro livro sobre a Marquesa. E pesquisando o material do Alberto Rangel, que daí eu tive a oportunidade de achar as pesquisas dele que estão no Fundo Alberto Rangel, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Eu achei as memórias inéditas do Alberto Rangel, onde nessas memórias ele conta como que ele teve contato com essa Marquesa e que também foi através desta casa. Então esse trecho se chama Santo Antônio e a Marquesa, escrito por ele nas memórias que não foram publicadas. Em 1883, deveria muito me divertir a festa de Santo Antônio, para que fomos convidados, numa grande casa de sobrado na Rua do Carmo, na vizinhança da igreja do colégio, em São Paulo. Queimavam os barris de breu, os balões imitados do padre Bartolomeu de Gusmão. Iam-se pelos ares em encontrarem o teto da cela das embaixadas, mas ameaçando queimar alguma casa ou pegar fogo nos matos e nos campos de Piratininga. A profusão das pistolas, busca-pés e dos fogos de salão, a alegria da gente grande e o alvoroço da criançada surpreenderam-me, não estando acostumado a festanças e regabofes desse tomo e qualidade, que me parecia aquela pirotecnia de fogueteiros derramando para a várzea do Carmo toda uma cachoeira de lágrimas, de todas as cores, de tiros, de cintilas, de chuveiro, de papel de seda dos balões, das estrias de fogo dos rojões. A flora incendiosa, arrebentada nos passos fagulhentos do santo Lisboeta, fazia-me da noite um sonho de 1001 noites. Seria bem fácil contentar-me, meus 12 anos não exigiam muito. Aqueles bulhentos e radiosos folguedos pareciam-me ir além de tudo que pudesse ser imaginado. A queima dos fogos se juntou ao piparamesa de doces e bebidas que dobraram em 4 o agradável e o proveito da reunião familiar. Mas tudo isso não impediu atentasse eu a conversação de alguns velhos assistentes do sarau em devoção a Santo Antônio, recordando outros tempos, as saudosas épocas em que o melhor era de regra. Explicavam eles aos circunstantes mais novos que naquela mesma sala a Marquesa de Santos, antiga proprietária do prédio, tornara-se objeto das maiores atenções de todo São Paulo. Nas reuniões que a matrona proporcionava, apresentava-se muito enfeitada nos seus vestidos de gala e coberta das mais lindas joias, e cintavam os leques, a borboleta de diamantes, o colar de grossíssimas ametistas. A melhor gente da província e do Partido Liberal comparecia. Entre os familiares havia sempre numerosos e escolhidos estudantes, entre eles Álvares de Azevedo e Martim Francisco II. Dançava-se muito, enfiava-se as partidas uma nas outras. O palacete regurgitava de escravos e mucamas, que fartura e voa a roda e da fidalga e benfazeja. Nessa reunião, Antonina suspirava os saudosos dos bons tempos. Ah, dizia um, a festa da Dona Maria Joana da Luz, em que era a festa, que bom cafezinho se tomava a 10.000 réis a xícara. Outros lembravam-se dos lindos efeitos dos fogos do fogueteiro Martins. Falava-se muito do doutor Falcãozinho, do litógrafo Martim, com a mania das inovações, com esse novo viaduto do chá, considerado impossível de ser realizado, no Gavião Peixoto, no Souza Queiroz e Guilherme de Barros, no Barão de Itapetininga, trazendo ainda à baila ao São Paulo de outro tempo e lembrando-se da antiga dona do prédio em que se divertiam. Um curioso indagava, pasmado, para o caixotão do teto bem lavrado. A Marquesa de Santos
Era, na verdade, bonita, como diziam, estava na ruína, mas ainda assim bem se via que havia sido um pancadão de respeito. E a testemunha atardava-se nos gabos da beleza moribunda. Toda a gente muito a considerava, tinha o ar de soberana de todos nós, trazido dos hábitos da corte de Dom Pedro I. No tempo do brigadeiro, dava só taiás em São Paulo. Será verdade que fazia bispos, condes, generais e senadores, como quem não quer nada, só levantando a saia? Arriscou-se outro, a um juízo menos reverente sobre a memória da finada. Exagerava-se tudo na nossa terra, a partir um velho escrivão da Cúria, advertido e oculoso. Os informes prosseguiam em voz mais imperceptível. Eu ficava a ouvir, muito atrapalhado, para deduzir alguma coisa de mais claro, acentuado e salino, e enquanto isso esquecia as rodinhas, desinteressava-me dos chuveiros, dos relâmpagos e cobras do faraó, vendo sobreposta a turba de convidados de que fazia parte a sombra amorosa daquela antiga dama de honor, coberta de cãs, adereçada de diamantes, pairada no quadro de que eu começava a conhecer as paredes frias, os tetos apainelados, as janelas dos fundos de subir e descer, dadas para a várzea do Carmo. Na estralada das bichas da China, das fosforescências e fumareiros das pistolas e dos buscapés, nos pratos de fios de ovos e pudins de aipim, nos prognósticos para que se consultava o livro das sortes mais em voga, o vulto da Amásia imperial, evocada em tudo isso, não deixou de me impressionar a retentiva. Teria nascido dali a preocupação que faria do menino, 30 e tantos anos mais tarde, o primeiro historiador dessa mulher, aproveitada, vilipendiada, ignorada, cortesã em chinelas e fitão de Santa Isabel, que o Brasil, exagerado e inclinado a imitações francesas, pretendeu transformar numa pródiga Pompadour. Seria com efeito, por volta de 1912, que subrepentinamente, sugestionado pela recordação dessa remota festa de Santo Antônio, me decidi a incursar nos domínios limitados e refletidos da história, ajuntando o que houvesse de verídico no relato dessa ligação entre o primeiro imperador e a sua conhecida Amásia. O assunto parecia-me digno de exame pela novidade do tema, numa terra, aliás, sempre infesa às descobertas da verdade, mas muito disposta e caroável ao cochicho de alusão maliciosa na esquina às fraquezas dos seus grandes homens e mulheres de melhor reputação. Levar a tal objeto as severidades do julgamento e os rigores da devassa histórica seria prestar, de alguma forma, um serviço às nossas letras, mais amigas de repetirem as velhas crônicas oficiais e empachar-se na superficialidade de novelas e poemetos, que aprofundar o inquérito, as realidades do nosso passado, cada vez mais controvertido ao menosprezado. Rompi com as 1000 considerações atalhadas em todos os tempos no Brasil, aqueles que tentam afrontar certos juízos, providos de relações de família, de embaraços, de amizade, de medo de não ser agradável a fulano ou ciclano. Outros óbices bem mais graves se apresentariam ao meu caminho de pesquisador. A displicência de certos arquivistas, morosos e falhos, a falta de catalogação do Arquivo Público Nacional, o ciúme e a má vontade de detentores particulares de certos documentos imprescindíveis, o capricho de mal-entendidos, escrúpulos da chancelaria americana, a destruição e as distâncias de certas fontes informativas estrangeiras, a inexistência no Brasil de papéis desaparecidos por furto ou desmazelo. Restaria, não obstante, pertinácia e paciência minha pena, resolvida a não retroceder do seu dificultoso intento. E aí ele começa a rastrear várias pessoas que ele poderia entrevistar. Ele manda para todas elas 22 perguntas. Eu só vou pegar a última resposta desse questionário de 22 perguntas, que é uma resposta do Egas, que era arquivista aqui em São Paulo, e ele escreve, a 22ª era a respeito do final da vida da Domitila. A escritura de seu inventário é muito importante e existe no 2º cartório de órfãos de São Paulo. Por ocasião de sua morte, viúva de Rafael Tobias de Aguiar, era muito considerada. Na velhice praticou a virtude em todas as suas mais elevadas manifestações, mas nunca foi beata.
Quando do 7º Batalhão de Voluntários Paulistas foi para a Guerra do Paraguai, ela deu 5 mil réis a cada praça, e certa quantia a cada oficial. Gastou nesse dia cerca de 5 contos. A entrega ela mesma fez no Ipiranga, no lugar em que Dom Pedro proclamou a nossa independência. Depois de casada, e mais tarde como viúva, foi sempre virtuosa. Partindo desses grãos de informação, vale a verdade, nem sempre dos mais rigorosos, como exatidão, para chegar ao livro compacto, tanto intrepidamente dediquei ao romance e deslizes amorosos de Dom Pedro I, calcado nesse gênero de rebuscas apenas iniciado com bastante escândalo na época pelas descobertas e caturrices de 2 ou 3 velhos cronistas, traria eu um pouco de verdade que tanto necessitamos, tirando exclusiva e limpa a palitadas do fundo do seu caramujo. Foi nessa época que começaram a borbulhar os preparativos para o baile acadêmico que festejaria o dia da instituição dos estudos jurídicos. Até onde soube, a celebração seria nos moldes dos bailes de carnaval da corte imperial. E todos nós estávamos loucos por este evento. Não se falava em outra coisa. Qual não foi a minha surpresa ao ser convidado para ser nada menos do que um orador oficial na solenidade de abertura. Era o aniversário de 22 anos da criação dos cursos jurídicos no Brasil e eu faria o discurso. Nem conseguia mais dormir, seguia febril em minha excitação. Não mais pensava a não ser no discurso. Milhares de páginas foram escritas e rasgadas. Nada parecia adequado o suficientemente sério. Centenas de tentativas. As solenidades comemorativas do 22º aniversário da criação dos cursos jurídicos no Brasil. É uma honra imensa ter recebido a designação de orador oficial deste evento. Ai, toda a minha disciplina de estudos parece não ser suficiente para tal missão. Onde eu vou encontrar inspiração? Os amigos já estão ficando zangados pelo meu extenso desaparecimento. Eu passo dias e noites escrevendo, ensaiando e reescrevendo o meu discurso. Isso é tudo o que faço, tudo o que penso. Mas agora eu acho que eu estou no caminho certo. Senhores, quando lá na mãe pátria das civilizações modernas, a progenie dos helenos se acercava dos estádios olímpicos a glorificar o aniversário da instituição dos semideus, dos mitos heróicos da Grécia, era nesse dia de reviver as santas recordações do passado que, entre a mudez das multidões absortas, com a fronte erguida, ensombrada de louros e de olhar soberbo de Eufanias, e aí ele fala. Vou lá porque o discurso dele é e ele está ensaiando. É como um coração a galopes que eu me posiciono na tribuna e começo a falar perante os meus companheiros, lentes da academia e todas as personalidades importantes presentes na cidade. Grande foi-nos sempre a nossa missão, e nós houvéramos renegar de todo um passado de Eufanias, de um porvir inteiro de vitoriadas glórias, enjeitar o mar azul aceso nos lumes alvorecidos da esperança pelo pântano, dormido e tabescente de marasmo e do indiferentismo. A regeneração literária de nossa terra deve sair do meio de nós. Falange do progresso, não há de ficarmos imóveis. Como o arraverso da tradição, uma voz brada sempre: caminha! O gênio é esse sôfrego corcel dos estepes do Mar Negro, onde estorcia-se a transnudar agonias cruentas. O herói do poema de Byron: away, away, avante, avante! Eis o brado das gerações inteiras. E pois coragem árdua, embora a provança, a tarefa é sublimada. E o discurso dele é enorme. Quanta alegria eu senti sendo ovacionado por todos, até por Bela, ela mesma, a Condessa de Iguaçu. Que noite mágica! Eu ainda ouço a suave música do sucesso em meus ouvidos. Preciso escrever, registrar este momento e compartilhar as boas novas com os familiares. Eu tenho certeza que muitos se orgulhariam de mim se estivessem aqui presente. Ele vai para casa correndo para escrever uma carta para a mãe dele. Mamãe, sabe que na renascença da poesia
eram as formosas damas desses tempos que, presididas pelas mais belas das castelãs, premiavam nas cortes de amor os cantos dos trovadores e menestréis de então com flores, ou a banda de suas cores. Era o que se chamavam então de um guerdon. A senhora Dona Condessa tinha me mandado prometer um ramo de flores, caso eu brilhasse no meu discurso, e uma repreensão, no caso contrário. Bem vê, mamãe, que era esse o negócio sempre lucrativo, não só porque ninguém quereria ir dizer que eu tinha feito um mau discurso, mas até porque, de uma moça, até uma repreensão é um prêmio. Deu-me, pois, o ramo de violetas, a flor consagrada, como dizem as velhas lendas de então, aos trovadores sensíveis. Eu tive a felicidade de merecer muitos destes presentes. Trouxe o bolso cheio a não poder mais de flores. E seja dito entre parênteses, quando cheguei em casa, já não tinha nenhuma só. A razão foi essa: eu tinha prometido levar uns doces a um rapaz do primeiro ano que, por doente, não pudera ir ao baile. Para consolá-lo da imensa perda, eu dei-lhe todas as flores. Ainda bem que era flor, eu não quis repetir o discurso, né, Adeus, minha querida mãe, lance a sua bênção sobre o seu filho do coração. Dona Domitila, Marquesa de Santos, eu gosto muito da senhora. O seu vestido foi o vestido mais bonito da nossa terra. Dona Domitila, Marquesa de Santos, a senhora se vestiu de amor. Que pena não ter morrido moça, de cachos pretos, de olhos alegres. Que pena ter terminado em ficar velha, de vista cansada, de cabelos brancos. Ah, Dona Domitila, Marquesa de Santos. Álvaro Moreira. A Marquesa de Santos foi uma personagem muito curiosa em São Paulo. Ela foi uma beldade, uma favorita na época do pai do atual imperador e levou uma vida muito brilhante e tempestuosa. Eu costumava vê-la frequentemente. Ela era uma grande dama, muito compreensiva, muito interessante, cheia de histórias sobre o Rio, a corte, a família imperial e os acontecimentos daquela época. Tinha sido obrigada a adotar costumes rurais e da última vez que a vi, ela me recebeu em traje informal, na sua própria cozinha, onde se sentou no chão, fumando não um cigarro, e sim um cachimbo. Confere? Possui belos olhos negros, cheios de compaixão, inteligência e sabedoria. Ela era objeto de grande interesse para mim naquele lugar fora de mão. Esse depoimento foi feito por Isabel Burton quando esteve por aqui. Quem sou eu? Sou o sonho da tua esperança, a tua febre que nunca descansa, o delírio que há de te matar. Quem? Ou fruto de alguma batata mofada que você comeu antes de dormir. Sou um pesadelo, voltem a dormir que eu sumo. Voltem a dormir, pragas. Ouviram? Eu acho que já me viram antes. Vocês não me acham estranha?
Ah, homens, 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 homens. Sou eu quem te devora, quem te tira o sono. E quando você dorme, são seu sonho e seu pesadelo. Sou teu desejo sem céu e sem inferno. Sou a desavinda de Piratininga, a favorita de São Cristóvão, ou simplesmente Domitina de Castro, Canto e Melo. Vão ficar parados? Não vão dizer nada? Ah, meu sonho se tornou realidade. Se uma batata mofada deixassem todos felizes, eu vou contar tudo, não vou mais precisar me contentar com meias verdades e fofocas. Posso falar diretamente com vocês, me perguntar tudo sobre o que querem saber. Podem me perguntar tudo o que querem saber. Ah, se eu era virgem quando me casei com Felício, podemos começar daí. Luiz, você não é nada bobo, hein? Bom, para quem estava farto de mexericos, meu respeito, o quê? A verdade de quem? A minha verdade? Entendo que ela é só minha, não é de mais ninguém. Acho sim, bem, talvez para alguém que está morta há 100 anos, filosofa bem. A morte nada mais é que o descanso que a vida nos tirou. O que mais resta aos mortos além do tempo? Me digam. Tempo para rever seus erros, e acertos e repensar a vida. Certo? Claro que no meu caso, ouvir ofensas depois de morta ainda faz parte, né? Incomoda. Confesso que qualquer defunto se sente incomodado de ouvir ofensas depois de morto. Ou como dizia um dos Luizes da França, je ne sais pas moi. Sei, todos falam mal de mim, mas vejam, eu só quero entender. O Demonão dizia o mesmo. 7 anos juntos, 5 filhos, depois ele deixou de me querer, de me entender, me mandou para fora da minha casa, lá, e tive que me exilar aqui, em São Paulo. Conheço essa história, me entender. E vocês querem me dissecar, não é? Isso sim. Não seria má ideia, na verdade, mas acho que não foi bem assim que Legoff pensou quando se referiu ao ogro historiador, o amador da carne fresca da história. Bem, mas voltando, já que tocamos no assunto de Pedro, vamos começar por ele. Nossa, que original, hein? Morri com 70 anos de idade. Fui amante de Pedro durante 7 anos e só se lembram disso. Tens alguma coisa a me dizer, caro biógrafo? Então vamos lá, eu preciso começar de algum ponto. E lá vem a muda velha história. Como foi esse grande romance entre a senhora e o nosso primeiro imperador? Foi amor à primeira vista? Como foi estar com um grande herói? Que defenda, me ajude, por favor. Eu não sei, pare de ser sonhadora. Você acha que foi um conto de fadas? Desculpe, mas eu achei errado. Gente, olha só, ele era um homem como quase todos. Dava em cima de qualquer coisa que se mexesse. E eu era uma mulher com problemas sérios. Eu uma mulher separada em plena São Paulo no início do século. Daqui o século é 18. Você acha que era fácil? Vocês acham? Não era não. E ainda queriam me tomar os filhos que eu tive com o desgraçado do Felício, meu primeiro marido. Aqueles mineiros eram influentes, meu sogro queria pegar as crianças, achava que fazia melhor trabalho criando elas. Até parece, né? Qualquer um podia ver o belo trabalho que ele fez ao criar o meu ex-marido, um mulherengo, viciado em jogatina, que vivia esbanjando dinheiro que não tínhamos. Um homem que me deu 3 filhos e 2 facadas.
Meus filhos criados pelo mesmo pai que criou aquele monstro? Nunca. A próxima pergunta quer dizer que a senhora se envolveu com Pedro para ficar com a guarda dos seus filhos? Eu disse isso? Senhor biógrafo. A senhora deu a entender, eu dei a entender? Pedro era um homem bom, mulherengo, feito o quê? Mas era uma pessoa de bom coração, né? E quando meu irmão Chico nos apresentou, eu expliquei o meu caso, ele logo se compadeceu. O príncipe tinha filhos e havia perdido um fazia pouco tempo. Sabia bem da minha dor e sabia dor de mim. Oh céus, o que fazer? E das minhas coxas, com as cicatrizes das facadas que levei do Felício, a coisa piorou. E logo, pergunta ao biógrafo, se encontraram com a senhora e a senhora mostrou as coxas? Isso é pergunta. Ele quis ver as cicatrizes, mas eram tão pouco o seu pedido comparado à sua proteção que eu pedi. Ah, sei! E aí a senhora levantou a saia. Pergunta o biógrafo. Sei, ele abaixou as calças. Aí eu puxei novamente. Isso foi isso mesmo, né? Você é bem enxerido, né? Aí você faz parte, mais velha que o jovem príncipe, seduziu para benefício próprio. Você me perguntou, mas e o que houve com essa criança? Na primeira carta que se conhece de Dom Pedro para a senhora, ele fala da sua gravidez, mas não há pistas a respeito do bebê. Você continua me perguntando. Eu disse ao Pedro que o bebê não vingou. Eu disse. Poucos souberam a verdade. Dei a luz ao menino e batizei em homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo o nome de Jesuíno. Um padre amigo ficou com a criança e criou. Sabiam? Não. Então fiquem sabendo. É mais uma para botar no rol. Sempre procurei ajudá-lo. Não era apenas o Pedro que era agarrado aos filhos. Você. Mas se a senhora era tão agarrada, por que deu a criança? Por que fez isso? O Brasil era novo, Pedro tinha acabado de se tornar imperador. Após a criança nascer, fiquei com medo. Imagine eu, chegando ao Rio de Janeiro com um varão do imperador nos braços, sendo que os filhos oficiais com a esposa dele eram todas meninas. Como eu ia fazer? Um príncipe teria a procedência da trono, certo? Deixando as mulheres em segundo plano. Era melhor arcar com a dor de ter um filho arrancado dos braços do que assassinado ou feito de fantoche por algum político sem caráter, que sempre teve, né? E agora não. Você, de caráter manipulador, escolheu o primeiro filho que teve um amante, você é Pérfido. Que coisa, hein? Pois é, que coisa, não? Todos falam a respeito do que eu ganhei ser a favorita do imperador, mas ninguém leva em conta o que eu perdi. Isso só eu carrego no peito. Só eu sei as dores de não ter amigos verdadeiros, da fama que tive que carregar para o resto da minha vida, de como as pessoas se curvavam à minha frente para logo irem fazer intrigas às minhas costas. Mas eu consegui. Eu sobrevivi. São Paulo, minha cidade. Da janela observo e admiro minha cidade, tantas vezes injuriada. Carrego estigma de desumana, insensível, selva de pedra. Não é verdade. Sua boa índole não lhe permite ser assim. Foi descoberta e erigida sob nobres sentimentos e justas finalidades. Ela é bela mesmo quando escura, nunca fica em trevas.
todo dia uma nova luz nela propicia a brilhar, somando-se às milhões multicores já existente, tornando-a mais feliz. Não é desumana, nem insensível. Abriga migrantes e imigrantes, dando-lhes as mesmas oportunidades que dá a seus nativos. A minha cidade ampara pobres e ricos, bêbados e sóbrios, nécios e sábios, dá espaços aos progressistas e repudia os pessimistas. É hospitaleira. Costuma-se dizer que quem nela não consegue viver, noutra nem sobrevive. Assim, não cabe essa pecha, essa infelicidade à minha tão bela e bonita cidade. Um solar assombrado. Em novembro de 2011, 144 anos após a morte da Marquesa de Santos, seu solar na capital paulista foi reaberto após restauro. Além do antigo casarão fechado havia mais de 3 anos, os visitantes puderam apreciar uma exposição que mostrava um pouco da história de Domitila. Foram expostos objetos da época da Marquesa e até mesmo alguns que pertenceram a ela e estavam no solar enquanto ela ali viveu. Logo, com o grande fluxo de pessoas, alguns fenômenos estranhos começaram a ser relatados. Casa antiga, com mais de 300 anos, não ter barulho estranho, rangeres e infiltrações, seria de se estranhar, não é mesmo? Mas alguns dos relatos são no mínimo curiosos. Um dos vigilantes noturnos do solar contou que toda manhã dava bom dia para a Marquesa. O dia em que não deu foi porque cochilou, e aí foi a Marquesa, em sonho, que veio despertá-lo, pois estranhou a falta do bom dia dele. Outro vigilante relatou ter ouvido um forte estrondo durante uma madrugada, como um tiro de canhão, mas, correndo o edifício em busca de alguma explicação, não achou qualquer causa que justificasse o som escutado. No andar de cima da casa, ao subirmos a escadaria de madeira, localizada do lado direito da entrada, deparamos-nos com 3 grandes salas, cujas janelas dão para a rua Roberto Simonsen. Elas aí se apresentam espacialmente como eram no tempo em que o solar foi residência da Marquesa. Na primeira sala, durante a exposição, foram colocados alguns documentos e retratos de Domitila. Na segunda, um grande piano lembrava as festas do solar, com músicas da época tocando ao fundo, bem como mostrava o luxo da casa, com o antigo faqueiro que pertenceu a ela e algumas peças de porcelanas, cristais e prataria em geral. No terceiro aposento, que fica de esquina entre a rua Roberto Simons e o Beco do Pinto, era anteriormente a chamada Sala do Veludo, parte da antiga área social da casa, onde Domitila recebia visitas formais. Na exposição aberta em 2011, o local foi transformado na Sala do Senhor da Casa. Lá foram colocados alguns móveis e pertences do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, como uma espada, uma pasta de quando era governador de São Paulo, além de um retrato a óleo de corpo inteiro, baseado em uma ilustração da época. Um dos móveis era um armário de madeira antigo com portas de vidro que acabou virando um estranho protagonista. Avisado pelo pessoal da segurança da época, acabei entrando em contato com Daniela Fernanda Maffei. Ela e uma amiga, Sandra Alves de Souza, haviam ido conhecer o solar da Marquesa em fevereiro de 2013. O que se passou deixo para a própria Daniela contar. Aí, abre aspas. Como de costume, estávamos tirando algumas fotos, sem flash. E uma delas foi intrigante, era a foto de um móvel, armário, localizado em um dos cômodos. Os vidros do armário refletiam alguns móveis que estavam no local, mais imagem de 2 pessoas conversando. Estranho que não havia ninguém na sala no momento da foto, muito menos vestindo as roupas de época que aparecem. Ficamos muito curiosas e resolvemos voltar ao solar para olhar novamente o ambiente, tirar outras fotos e ter certeza de que nada, quadro, etc., pudesse ter gerado aquela imagem de 2 pessoas na foto. E realmente não havia. Vi a foto, que por ter sido realizada com um celular é de baixa resolução, mas nitidamente vemos uma mulher usando um vestido de época rosado.
ela encontra-se de costas para o armário e a pessoa em frente a ela é um homem vestido de maneira idêntica ao modo como o brigadeiro Tobias de Aguiar foi retratado no quadro que estava nessa sala. Entretanto, ele estava em uma parte que não refletia no armário. Quando o relato e a foto chegaram até mim, fiz uma batelada de perguntas, incluindo a que religião pertenciam as duas moças, né? Nada indicava que elas procurassem algum tipo de divulgação, algum sensacionalismo. Apesar de Daniele ter me autorizado a falar sobre o assunto desde 2013, somente agora com a reedição dessa obra, 4 anos depois do ocorrido, o fato está chegando ao público. Outra foto misteriosa foi tirada por um segurança do solar. Ao fotografar a exposição, ele registrou a imagem de um antigo oratório colocado para a exposição em um corredor que ligava a sala onde ficava o quadro do brigadeiro Tobias com outra, onde estava a antiga cama que pertencia à marquesa. O vidro protetor posto diante desse oratório reflete 2 pessoas na foto. Uma delas é o próprio fotógrafo, já a outra pessoa não estava lá quando a foto foi tirada. Podemos ver nitidamente uma jovem morena de cabelos presos na nuca usando um vestido antigo, fechado em tons claros. Durante a exposição, uma figura constante para alguns visitantes era o próprio brigadeiro Tobias. Mais de uma vez, visitantes do solar congratularam seguranças e monitores do serviço educativo por terem colocado na sala do retrato do brigadeiro um ator vestido igualzinho ao último marido da Domitila. Porém, para não haver escândalos, os cumprimentos dirigidos ao fantasma eram aceitos, sem que se explicasse ao visitante que não havia ator nenhum vestido com o uniforme do Tobias. Um dos casos mais lendários foi o de uma senhora que se dirigiu a um dos seguranças pedindo que ele falasse aquele ator que estava atrás dela, vestido como o senhor do quadro, para parar de segui-la, pois ela não era ladra, ela não estava roubando nada. O segurança olhando o ar fez o que ela pediu, falando para o vazio, e aparentemente adiantou, pois o fantasma deixou a mulher em paz. A sala onde o brigadeiro Tobias foi visto mais de uma vez é possível notar frequentemente uma mudança de temperatura, pois normalmente é um dos ambientes mais quentes da parte antiga da casa. O fator da insolação, por ser um dos poucos cômodos que tem janela dando para Roberto Simões para o Beco do Pinto, pegando o sol do meio-dia ao entardecer, parece que é científico demais para quem quer acreditar em alguma coisa. Além das aparições em fotos e pessoalmente, até atirando com canhões invisíveis, 2 outros fenômenos sobrenaturais foram registrados. Um deles foi vivenciado por boa parte da equipe do museu, da diretora até o serviço de limpeza. Uma antiga diretora, logo pela manhã, antes da abertura do museu, passando pela área de exposição, notou uma poça no assoalho, embora não houvesse chovido recentemente. Mandou que se chamasse a limpeza para removê-la antes da chegada do público. Várias pessoas viram a poça, e enquanto uma funcionária da limpeza desceu para pegar material para limpar aquilo, outra pôs o dedo no líquido. Não era água, era uma espécie de óleo perfumado. Quando retornaram com o material de limpeza, cadê a poça? Tinha sumido, desapareceu e não deixou nem vestígio da umidade no piso. O último fato foi vivenciado por mim. Em uma tarde de julho de 2014, estavam no museu as professoras Ana Gambodi, a Sandra Tucci e a Luciana Bilindelli numa reunião no solar, discutindo algumas ideias para uma futura exposição. Após a reunião, contei a ela essas histórias que eu estou contando para vocês. Aí eu não lembro se foi a Sandra ou a Luciana, ela brincou falando em voz alta que se a Marquesa havia gostado das nossas ideias, pedia que em caso positivo batesse uma vez. Logo ouvimos o som de uma pancada. Para tirar a dúvida de que não estávamos doidos ou influenciáveis, a pergunta foi feita mais uma vez. E logo ouvimos novamente a mesma pancada, vinda de lugar próximo, mas que não conseguimos identificar qual. Até hoje, ao me lembrar disso, questiono-me se algum funcionário gaiato teria sido o autor da pancada, e até hoje se diverte recordando do assunto. E vocês devem estar perguntando, acredito que tudo isso é verdade?
Infelizmente, apesar de passar muitas horas, inclusive durante a noite no solar, nunca fui recebido pessoalmente pela Marquesa, muito menos pelo Tobias. Porém, como espanhol, eu também não creio em bruxa, pelo que elas vai.